6:8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler isso juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Teu fogo, Deus, venha acender a chama do nosso coração, e que o altar do Senhor esteja incendiado, para que a nossa adoração, a nossa oferta seja agradável ao Senhor, como uma oferta, Senhor, de adoração, como uma oferta, um sacrifício de louvor, em que nós nos prostramos rendidos com um coração quebrado, Senhor, rasgado na Tua presença, para que o Senhor se agrade de nós, e ao vivermos o Evangelho, o Seu nome seja glorificado através do nosso testemunho diário de adoração. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Levítico é um livro de leis, principalmente leis cerimoniais. Na verdade, Levítico tem a ver com serviço, e um serviço de adoração, um serviço cultico. Então, no Antigo Testamento, o livro que ensina o povo de Israel, que conduz o povo de Israel na adoração, na maneira de se relacionar com Deus, é o livro de Levítico. Então, no livro de Levítico, os padrões, os parâmetros e, na verdade, os princípios pelos quais aquele povo deveria se mover em adoração ao Deus de Israel estavam ali registrados como instrução para que aquele povo vivesse uma vida não simplesmente de proximidade com Deus, mas uma vida de realmente de agradar ao Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Amém? Então, o livro do Antigo Testamento, se você quiser entender um pouco mais qual era a maneira em que Israel tinha para se relacionar em adoração com Deus, está principalmente no livro de Levítico. Agora, quando Jesus vem, ele dá uma nova cara, ele trabalha toda a lei, principalmente a Torá, que são os 5 primeiros livros, né, que nós chamamos de Pentateuco. Ele vem para trazer uma ressignificância para aquilo que eles tinham entendido pela frieza da lei. Então, eu tenho certeza que no meio jurídico, tem até um nome para isso, para quando nós olhamos para a lei de uma maneira fria, de uma maneira insensível, de uma maneira seca. Então, o povo de Israel, presta muita atenção nisso, porque essa mensagem é muito rápida. Se você dá uma piscada, já foi. Se eu ouvir dar uma entrada de uma mosca aí, já passou a palavra, você já não vai falar, esse pastor está muito louco. Então, o que acontece? O povo de Israel começou a viver um paradigma de relacionamento com Deus. Olhavam para a frieza da lei e achavam que cumprir
A legislação da adoração significava conhecer ao Senhor, significava ter relacionamento com Deus. E preste atenção, a lei na verdade é uma instrução e ao mesmo tempo uma limitação do relacionamento. Então a lei não era o fim da maneira como eles deveriam se posicionar em adoração ao Senhor, mas na verdade era um início, era uma instrução para quem não sabe nada. Então, se tem uma maneira de você começar a experimentar o relacionamento com Deus, você comece por aqui, é mais ou menos isso. Mas o povo de Israel se satisfez em cumprir, queridos, protocolos. Porque é muito mais fácil quando você faz algo que não compromete de fato a sua essência e o seu coração, que não te envolve por inteiro. Ora bolas! Era muito mais fácil entregar o dízimo do cominho, o dízimo de todas as coisas, do trigo, do azeite, do que de fato se importar com o seu povo, com a comunidade de Israel e permitir que o Senhor o envolvesse completamente com todos os seus bens. Então em Israel, muito comum era em que um homem ele era adúltero, mas ele negava aquilo enquanto ele não fosse flagranteado. E se ele não fosse flagranteado, ele jamais poderia sofrer algum tipo de investigação. Porque existia um princípio de uma soberania do gênero masculino a respeito do lar e da família intocável. Então eles não podiam ser questionados. Ninguém poderia levantar uma suspeita. Era mais fácil quem dissesse que havia uma possibilidade de adultério ser penalizado do que de fato o homem estar em punição por estar em adultério. Mesmo a lei prevendo grandes consequências, graves consequências para quem fosse pego em adultério, inclusive o homem e mulher. Mas quem sofria as consequências de apedrejamento por adultério em Israel? Somente as mulheres, porque quase nunca um homem era flagranteado. Então me compreenda, irmão, que para eles não eram adúlteros, até que provasse de fato a corruptibilidade, a imoralidade, que provasse o seu pecado. Eles se comportavam de fato como se não houvesse neles pecado algum, porque a lei não constrangia o coração, só constrangia a sociedade que estava ao seu redor. Então Israel foi acumulando na sua relação aquilo que nós vamos ver aqui em Levítico, que o escritor chama de cinza. Porque a cinza, na verdade, é aquilo que vai apagar a chama do fogo. O propósito do sacrifício ser oferecido não era gerar cinza, era ser consumido pelo fogo. Mas porque eles estavam acostumados a ter relacionamentos do coração do lado de fora e não do coração do lado de dentro, eles estavam acumulando cinza sobre o seu coração. Talvez você não está entendendo nada do que eu estou falando ainda, mas você vai entender. Em nome de Jesus, pela fé, vai entender. Então Deus começa a estabelecer um padrão de santidade na adoração através dos sacerdotes. Todos nós sabemos que no templo existiam 3 lugares: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. A arca da aliança ela ficava no santo dos santos, que era um lugar que só o sumo sacerdote uma vez ao ano tinha acesso. E uma vez ao ano ele ia oferecer um sacrifício de expiação pelo povo de Deus, aspergia com o sangue, simbolizando que o sangue daquele animal que houvera sido ali sacrificado estava agora trazendo purificação, reconciliação com o povo de Deus que estava sendo livre dos seus pecados e da sua culpa. Mas no lugar do meio existia um altar, e neste altar é que de fato acontecia a relação, a adoração a Deus. Era ali naquele altar em que de fato o povo de Israel, através dos seus sacerdotes,
representado pelos seus sacerdotes, eles se relacionavam com Deus. E naquele lugar existia um altar chamado altar do holocausto. Eu queria que você se concentrasse nisso, porque Levítico é simbólico, tem uma simbologia por trás. E se nós não entendermos a simbologia, nós ficamos boiando, irmão. Você lê isso aqui e você fala, meu Deus, isso aqui parece macumba. A Bíblia parece macumba, dependendo do jeito que você olha. Só não é com frango, irmão, mas tem pombo. O povo pegava um pombo lá, cortava o pescoço do bicho, dava uma limpada e... Era mais ou menos assim, mas é porque existia por trás daquilo um significado espiritual, que era para isso que Deus estava convidando o seu povo. Então preste atenção que naquele altar, ele chamado altar de holocausto, era proposital o ser chamado de holocausto, porque o holocausto não tinha limites. O altar do chamado do Santo dos Santos, só havia acesso a ele uma vez por ano. Mas o altar do holocausto não havia limites. Você poderia adorar ao Senhor no seu turno. Os sacerdotes eram convidados a ministrar ao Senhor, a se render ao Senhor em adoração através do altar do holocausto. Mas o que começou a acontecer é que eles começaram a permitir que uma cinza fosse sendo acumulada naquele altar. Deus veio sobre a inauguração do tabernáculo. E na inauguração do tabernáculo havia um sacrifício sobre o altar do holocausto. E então a própria glória de Deus fez com que um fogo fosse aceso sobre aquele altar. Inclusive vocês devem se lembrar da história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sacerdotes, filhos de Arão, que foram e pegaram um fogo estranho, um fogo artificial, um fogo produzido pelos homens, e foram lá colocar no altar de Deus, e eles foram, irmãos, fulminados, fumegados. Porque eles estavam oferecendo fogo estranho. Por que era fogo estranho? Porque o próprio Deus já havia incendiado o altar, de onde o fogo jamais poderia se apagar, porque aquele fogo explicava e manifestava para quem estava acompanhando o altar que a glória de Deus estava presente sobre aquele sacrifício. Amém? Então os sacerdotes foram começando a permitir que cinzas fossem se acumulando. Então é preciso que a lei chegue aqui onde nós lemos nessa noite, Levítico capítulo 6, e os sacerdotes serem instruídos como eles deveriam proceder para que o fogo permanecesse continuamente aceso no altar de Deus. Como eu disse, essa palavra é muito simples e muito direta. Eu vou direto ao ponto para você entender isso. Onde está o altar de Deus nos nossos dias? O altar do Senhor é o seu coração, é o seu interior, é a sua vida. Onde está o holocausto, o sacrifício? Os sacrifícios somos nós. Amém, querido? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora preste muita atenção nisso. Se o altar está dentro de mim e o sacrifício sou eu, é preciso ter o discernimento de que se nós estamos em Cristo, de que se nós entendemos o Evangelho, se nós colocamos a nossa vida à disposição, se nós algum dia dizemos de dentro de nós, sim Senhor, eu quero ser nova criatura, sim Senhor, eu quero nascer de novo, a glória veio sobre o altar. E quando a glória veio sobre o altar, querido, um fogo foi aceso sobre o seu coração. E quando um fogo de Deus foi aceso sobre nós, nós assumimos então a prerrogativa, a responsabilidade de sermos sacerdotes do Senhor e ministrarmos diariamente no altar do holocausto que está em nós, onde nós mesmos somos os sacrifícios vivos. Agora preste atenção nisso. O único detalhe que você precisa entender é a questão da cinza. Por que ele ensinou os caras a tirar cinza? Porque eles estavam deixando a cinza acumular.
E todo mundo, você fez um churrasco, irmão, inclusive, né, Gui? Fica a dica, irmão, churrasco, pastor, aniversário, né, Gui? Terça-feira e tal, tamo aí, viu, irmão? Tamo junto, viu? Se quiser experimentar essa palavra na prática, eu te mostro como que a cinza, ela ameaça apagar um fogo, mas é óbvio que, como um bom sacerdote, eu não vou deixar a cinza do altar da sua churrasqueira se apagar, né, irmão? Olha para mim, querido, preste atenção nisso. A cinza, ela abafa a questão da oxigenação e da matéria-prima que está ali, ela atrapalha essa combustão. É um processo químico para que o fogo se mantenha aceso. E a cinza, ela vai fazer justamente, ela vai impedir que essas moléculas de carbono, elas continuem mantendo o fogo aceso. Então preste atenção nisso, porque a cinza, ela vai abafar o fogo. E os sacerdotes estavam fazendo o quê? Cada um ia lá, ministrava o seu turno, Henrique, e colocava a violinha no saco, falou: Deus abençoe aí, galera, ó, vocês estão chegando aí, valeu, Deus abençoe, e vazava. E o outro cara chegava, já estava na hora de colocar alguma coisa para queimar, mas na hora que ele ia colocar o bicho para queimar lá, o negócio estava cheio de cinza. Então sempre para quem entrava no turno da adoração, eles tinham problemas dos seus, como é que eu posso dizer, da geração passada, que havia deixado marcas, que estavam gerando cinzas no altar daqueles que estavam vindo para adorar posteriormente. Eu vou logo ao ponto para você entender. Muitos de nós aqui esfriaram na fé. Muitos de nós aqui não tem mais um relacionamento com o coração em chamas com Deus. E querido, eu vou até entender você. Muitos de nós não fizemos isso porque nós quisemos fazer. Mas parece que quando a gente chegou para adorar, alguém tinha deixado cinza sobre o altar do nosso coração. Muitos de nós fomos feridos por líderes, por pastores. Muitos de nós fomos machucados pela igreja. Irmão, é difícil demais ser igreja, irmão. Difícil demais. Já falei para vocês esse dia que eu cheguei aqui, mandei vocês vazar. Vai todo mundo embora. Vai congregar em outro lugar. Sabe, querido, porque é difícil demais ser igreja. A gente tem que se perdoar, a gente tem que se amar, a gente tem que estar junto, a gente tem que chorar com aquilo que a gente mesmo julga que não merece a nossa lágrima. E assim Deus vai tirando cinzas do coração da igreja. Mas se nós perdermos a dinâmica da comunhão, a dinâmica do amor, nós começamos a olhar para os defeitos do outro, e ao invés do fogo continuar aceso no seu coração, e você ajudar ele a remover a cinza do dele, você permite que a cinza do dele gere cinza no seu, e a cinza do seu gere cinza no do outro, e assim a chama do altar da igreja está sendo apagado. Um vai apagando a chama do outro, irmão. Isso é igual festa de aniversário. Na hora de apagar a velhinha, se uma criança só não dá conta, todas as outras ajudam. A igreja está parecendo criança em festa de aniversário. Se você não está dando conta de apagar o seu fogo sozinho, eu vou lá e te ajudo. Querido, a impressão que eu tenho muitas vezes é que ao invés de aparecer pessoas dentro da igreja para te falar: querido, não fique assim, Deus é contigo, nós vamos orar com você. Não, a gente quer chamar a pessoa para a igreja, né? Vamos para a igreja. Oh, você não está indo na igreja. Vamos para a igreja, como se a igreja fosse um lugar. Como se a igreja não fosse um povo. Como se a igreja não fosse um movimento, né? Os irmãos que estavam lá na quinta-feira, a igreja é um movimento de adoração. A igreja não é um monumento, mas a gente chama as pessoas para o monumento. Vamos para a igreja. Então por que eu estou pregando sobre isso? Porque o seu coração precisa estar incendiado pela glória de Deus. Porque, querido, quando um de nós aqui é incendiado, mantém o coração aceso, ao invés de nós produzirmos cinza no coração do outro, nós ajudamos ele a retirar a cinza que está atrapalhando, com que o coração dele continue incendiado pela presença de Deus. Agora olhe para mim antes da gente finalizar. O que é que tem gerado cinza no seu coração? Não vamos olhar para a cinza do outro que te atrapalhou. Vamos olhar para a sua cinza.
que além de estar atrapalhando você, está atrapalhando outras pessoas de manter o coração aceso. Muitos de nós nos chateamos e é comum nos chatearmos. Aí a cinza do outro passou para a cinza que era dele, agora é minha. Então aí você fica emburrado, você fica triste, você fica chateado. É o crente mimimi, né? Então, querido, preste atenção nisso. Isso é muito forte, essa palavra, apesar de ser muito simples. Muitos de nós tivemos relacionamentos que deram errado. E aí, porque a gente teve um relacionamento que deu errado, no nosso coração, a chama do fogo de Deus está se apagando. Sabe, eu acompanho pessoas, não é de hoje, que a pessoa tem lá um relacionamento que ela amava a pessoa, namorado. Amava, estava não sei quanto tempo junto, e de repente aquele relacionamento deu errado. Normalmente a primeira coisa que as pessoas estão fazendo é abandonando a presença de Deus, deixando o fogo se apagar. Porque a cinza do relacionamento frustrado está consumindo, sufocando a glória de Deus dentro do seu próprio altar, sendo que era para ser o contrário. Se há lágrimas a serem derramadas, o único que pode estender as mãos e colher as suas lágrimas é o Senhor, querido. Muitos de nós temos problemas por causa da paternidade que não recebemos, de uma herança, uma má herança familiar. Fomos rejeitados por pais, mães. Então um dia a gente já está grande, já adulto, muitos de nós formados, mas até então a gente não tinha percebido aquilo. Aí um dia, não sei se é o diabo ou se é Deus, eu não sei dizer se é quem, vai lá e toca naquele negócio dentro do seu coração. Aí você olha e fala: meu Deus, eu não tinha percebido que tem esse negócio aqui dentro de mim. E aí você começa a transferir aquilo para os seus relacionamentos. E você começa a se relacionar com as pessoas com algumas dificuldades. Então, deve ser Deus que tocou, não pode ser o diabo, porque você precisa ser sarado disso, ser curado disso. Então muitos de nós fomos rejeitados, e por termos sido rejeitados, agora nós temos um complexo, um trauma de que as pessoas não nos amam. Então a gente vai para a igreja 1 ano, 2 anos que a gente está lá, aí alguém abraça a gente e a gente começa a ficar com raiva daquela pessoa que está abraçando a gente, porque a gente fala: isso aí é da boca para fora, isso aí não é de verdade. E nós começamos a julgar o outro pela cinza que nós carregamos. E além do fogo se apagar em nós, nós começamos a jogar cinza no coração do outro também, que está lá tentando ser como Jesus na nossa vida. E nós vamos permitindo que a chama não só do nosso coração, mas do outro também vá se apagando. Sabe, querido, eu não sei o que você precisa fazer, mas todos os dias pela manhã os sacerdotes tinham uma obrigação de tirarem a cinza, trocar a roupa. Isso fala de ter uma nova perspectiva. Eles assumiam aquela função. Agora, até aqui eu estava em adoração e intimidade, mas na hora de lidar com a cinza, uma outra roupa tinha que ser colocada. Isso significa que tirar a cinza não é uma coisa tão... ai, que fácil, pastor, é só então ajoelhar aqui na igreja agora e não, às vezes nós precisamos até de ajuda profissional. Às vezes nós precisamos de ajuda profissional. Às vezes você precisa de uma conversa mais particular, mais íntima, você precisa abrir o seu coração. Mas o que nós não podemos permitir, querido, é que a chama se apague. Nós não podemos permitir que a chama se apague. Então você está aqui hoje, talvez você está aqui todas as vezes que nós nos reunimos, mas dentro do seu coração uma cinza está tão grande que o fogo não está conseguindo ressurgir dentro de você, mesmo você frequentando cultos, mesmo você participando de reuniões, mesmo você até lendo a Bíblia muitas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor deu uma ordem para a adoração. É um princípio que não pode ser frustrado. O fogo arderá continuamente no altar. Deus quer isso, mas quem faz isso não é Deus. Quem faz com que o fogo continue ardendo somos nós, irmãos. Onde é que está a cinza no seu coração? Relacionamentos frustrados, feridas causadas pela religião, pela igreja, por pastores. Talvez a sua dificuldade é porque você tem alguns sonhos e você está frustrado porque sua vida está caminhando para uma direção contrária a essa. E ao invés de você entrar no centro da vontade do Senhor, você está chateado porque a sua vontade não tem mais perspectiva de ser realizada.
Você precisa trocar a roupa, trocar a perspectiva e começar a olhar com os olhos do Senhor e permitir que o Senhor jogue os seus pecados, as suas dores, os seus traumas, as suas angústias, sare a sua alma e jogue isso lá no mar do esquecimento, como diz Isaías. O Senhor pega os nossos pecados e os lança no mar do esquecimento e diz: já não me lembro mais. Glória a Deus. Sabe, irmão, então nós estamos aqui não só para vivermos com o coração aceso, mas para darmos as mãos uns aos outros e ajudarmos que a cinza do coração do outro seja removida também. Aleluia, Senhor. Sabe, o principal problema da igreja, por isso a igreja não gera avivamento, irmãos. É porque a gente até tem fogo, porque Deus incendeia a igreja com a sua glória. Mas a cinza está tão grande que se Deus todo dia vier com a glória dele, não tem fogo no nosso coração. A glória de Deus só deve vir uma vez. O fogo quem deve manter aceso somos nós, irmãos. Então o avivamento não é algo que a igreja recebe, é algo que a igreja gera, porque ela já tem o fogo. A igreja não precisa que venha algo de fora. A igreja já tem o que ela precisa dentro. Dentro do coração. O altar está aceso. Se o seu altar não está aceso, você precisa que o Senhor venha de novo sobre você. Mas se tiver cinza demais, irmão, não adianta ele vir. Ele vem hoje, mas amanhã se apaga. O mundo te sufoca. Os seus problemas te angustiam tanto que você, mesmo você querendo, você sabe que isso é o certo a fazer, mas você não consegue se posicionar. É cinza demais. Então, querido, eu quero dizer para você, não permita que o fogo de Deus se apague na sua vida. Hoje uma faísquinha está sendo lançada sobre você aqui. Eu não tenho dúvida de que o Senhor trouxe você aqui para acender algo sobre o seu coração. Mas quem vai fazer ou não com que isso permaneça é você, sou eu, somos nós. Deixa o Senhor. E se precisar, nós estamos aqui para te ajudar. As cinzas do seu coração precisam ser removidas. Não permita que a glória que vem se apague. Que o fogo que está sendo aceso se apague. Não, irmão. Eu não estou convidando você para viver uma vida religiosa. Levítico não se tratava de religião. Quem fez de Levítico religião foi o povo, não foi Deus. O Senhor não está dando para você algo que é para você fazer disso uma religião. O Senhor está dando um princípio pelo qual Ele gostaria de se relacionar com você. Porque se relacionando assim, Ele vai te transformar na imagem que Ele quer que você tenha dEle sobre a face da terra. Amém?